clique. Rádio Bossa 9. Já tô sentindo um cheirinho delicioso. Tá no ar. Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. E a receita de hoje é torta de limão com marshmallow. Os ingredientes são 1 pacote de biscoito de maisena, 4 colheres de sopa de manteiga, creme de limão, 1 lata de leite condensado, meia xícara de chá de suco de limão, 2 colheres de sopa de raspas de limão, marshmallow, 1 xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de água e 3 claras. Modo de preparo: para a massa, triture os biscoitos aos poucos no liquidificador. Misture o biscoito triturado com a manteiga até obter uma farofa. Forre com ela o fundo e os lados de uma forma redonda de aro removível, apertando bem com os dedos e reserve. Creme de limão. Misture bem os ingredientes e recheie a torta. Leve à geladeira até firmar. Marshmallow. Coloque o açúcar e a água numa panelinha e faça uma calda um ponto de fio forte. Bata as claras em neve firme, despeje a calda aos poucos em fio, continuando a bater até esfriar e encorpar. Espalhe o marshmallow sobre a torta e sirva gelado. Fonte: tudogostoso.com.br. Você ouviu? Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí! Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal é Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Apresentação: Léo Nunes. Direção e produção: Diego Ferrari. No ar, Jornal é Notícia. Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023. O Jornal é Notícia entrando no ar a partir de agora no seu rádio. A apresentação sou eu, Léo Nunes. As principais informações. Jornal é Notícia. O senador Isalci Lucas lamentou a falta de reuniões nessa semana da CPI do 8 de janeiro. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, citou esforços concentrados na Câmara para não convocar sessões esta semana, ao citar que as investigações se encerraram em novembro. Isalci Lucas afirmou ainda que há muitos dependentes convocados para serem ouvidos e requerimentos a serem votados. Já a relatora Elisiane Gama espera uma sessão deliberativa para os próximos dias para a votação de pedidos de documentos e acareações. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que não é possível atribuir a alta de casos de Covid-19 no país a nova variante EG5, conhecida como Eris. De acordo com o Ministério, a alta de 6% no número de casos confirmados de Covid-19 no período de 30 de julho a 12 de agosto é o esperado. Até o momento, foram notificados 4 casos da nova variante EG5 no Brasil, 2 em São Paulo, 1 no Distrito Federal e 1 no Rio de Janeiro. O Ministério reforçou que a vacinação continua sendo a principal medida para prevenir os casos graves da doença. O SUS disponibiliza de graça o antiviral Nirmatrelvir/Ritonavir para ser utilizado no tratamento logo que os sintomas aparecem e se houver confirmação de teste positivo em pessoas dos grupos de risco. 2 entidades que utilizam dados da rede particular de saúde complementar, a Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e Todos pela Saúde, registraram aumentos expressivos de resultados positivos nos exames de detecção de Covid-19 nas últimas semanas. De acordo com a Abramed, a positividade dos testes de Covid-19 passou de 6,3% na semana de 27 de julho a 4 de agosto para 13,8% na semana de 12 a 18 de agosto.
Já o Instituto Todos pela Saúde aponta que dobrou em um mês, passando de 7% para 15,3% entre as semanas encerradas em 22 de julho e 19 de agosto. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Mais de 1 ano e meio desde o início da guerra na Ucrânia, o Brasil é o único país do BRICS a condenar abertamente a invasão da Rússia ao país. É o que afirmou nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo ele, todos os espaços internacionais são oportunidades para se debater a paz. Todas as oportunidades podem ser aproveitadas para esse fim. O presidente tem dito que nós precisamos falar menos de guerra e mais de paz. O Brasil é o único país membro do BRICS que condena abertamente a invasão. Nas resoluções que foram votadas até agora, o Brasil sempre votou dessa forma e na última que houve, nós votamos pela condenação da invasão territorial e fizemos um apelo no texto da resolução para a cessação das hostilidades. A declaração foi dada depois que Mauro Vieira participou do programa Bom Dia Ministro, do canal Gov. Nesta quinta-feira, o presidente Lula embarca para a Índia, onde vai se encontrar com os demais líderes do G20 e receber a presidência temporária do bloco. Depois da cúpula, que ocorreu em agosto, o BRICS passa a ter 6 novos membros a partir do ano que vem. Entre eles, países com pautas sociais polêmicas, como Emirados Árabes e Arábia Saudita. O chanceler brasileiro disse que assuntos ligados a direitos humanos podem ser tratados em outros espaços. O nosso objetivo no BRICS é e sempre foi discutir a questão do desenvolvimento sustentável, a questão da reforma da governança global. Isso nós podemos fazer e continuaremos a fazer. Temas específicos, sociais ou culturais, são discutidos em outros organismos. Para isso exigem da ONU, que são também organismos universais. Outro país que passa a integrar o BRICS é a Argentina, que já faz companhia ao Brasil no Mercosul. Para Mauro Vieira, essa parceria em mais um grupo econômico pode dar mais visibilidade mundial ao bloco regional. Foi uma conquista importante da diplomacia brasileira de ter a aprovação da Argentina, porque é um sócio natural fundamental, importantíssimo. A União Europeia quer concluir um acordo comercial com o Mercosul. É muito importante ter a Argentina no Mercosul e também no BRICS. Damos as boas-vindas e ficamos muito satisfeitos. Isso vai, evidentemente, aumentar a exposição do grupo, da Argentina e do Brasil. O acordo entre Mercosul e União Europeia, citado pelo ministro, ainda está em andamento. Durante o programa, Mauro Vieira disse estar confiante com o sucesso das negociações, apesar das exigências climáticas feitas pelo bloco europeu. Consolidamos numa posição do Mercosul, já foi enviada à União Europeia essa posição sobre o documento que foi enviado pela União Europeia, em que havia uma série de condicionantes, sobretudo na área ambiental, com imposição de sanções e restrições ao comércio. O que nós queremos é justamente uma flexibilidade dessa legislação e que sejam feitos acordos quanto à aplicação dessa legislação. Nós estamos confiantes na negociação porque damos todas as garantias de que essas metas serão cumpridas. O titular do Itamaraty ainda destacou que a partir do ano que vem, o Brasil volta a exigir visto de turismo para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. De acordo com Mauro Vieira, a volta da exigência é porque não houve acordo de reciprocidade e essas 3 nações vão continuar cobrando visto turístico dos brasileiros. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, invalidou todas as provas da Operação Lava Jato obtidas nos acordos de leniência da Odebrecht em 2016. Toffoli chamou de armação a prisão do presidente Lula em 2018 e considerou o episódio um erro histórico. Esses documentos, que agora foram anulados, sustentaram as ações da conhecida Operação Lava Jato, que teve mais de 70 fases. O acordo de leniência foi firmado em 2016 entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht e homologado pelo então juiz Sérgio Moro no ano seguinte. Com a decisão, essas informações do acordo de leniência não podem mais ser usadas em ações criminais, eleitorais, cíveis ou de improbidade administrativa. A decisão do ministro atende ao pedido da defesa do presidente Lula para ter acesso aos conteúdos. Ainda na determinação, o magistrado deu 10 dias para que a Polícia Federal apresente todos os diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que envolvem os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. No documento,
entanto, Toffoli chama de estarrecedora a constatação de que houve conluio entre a acusação, MPF, e o magistrado Sérgio Moro, fato que ele disse estar em apuração. Por isso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que vai determinar à PF que cumpra com a determinação de apurar a responsabilidade criminal de agentes públicos. O ministro Toffoli também determinou que a AGU, a Advocacia Geral da União, apure urgentemente a conduta dos agentes públicos envolvidos na Lava Jato, diante da gravidade da situação. A AGU já informou que vai cumprir. No despacho, Dias Toffoli também escreveu que a prisão do presidente Lula já poderia ser chamada de um dos maiores erros judiciários da história do país. Segundo o ministro, o episódio foi uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações ilegais, nas palavras dele. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro escreveu nas redes sociais que o trabalho da Lava Jato ocorreu dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Já para o ministro Flávio Dino, a decisão reafirma a inocência do presidente Lula, que, segundo ele, foi indevidamente julgado sem o devido processo legal. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também nas redes sociais, escreveu que a decisão confirma o que chama de farsa da Lava Jato, que, segundo ela, foi a maior armação judicial e midiática que já se fez contra um líder. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O Ministério das Cidades vai auxiliar as famílias atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul com moradias do Minha Casa Minha Vida. O programa tem uma reserva para atender pessoas prejudicadas por desastres naturais. Os municípios atingidos pelo ciclone já podem procurar a pasta, disse o ministro das Cidades, Jader Filho. Então nós temos isso lá, são 3.000 unidades que estão estabelecidas. Nós vamos estabelecer contato com o governo do Rio Grande do Sul e com os municípios. Eles também podem, obviamente, dar entrada nesse pedido junto ao Ministério para que nós possamos atingir aquelas famílias que foram desalojadas, porque existem essas quantidades. Isso é uma quantidade mínima, mas obviamente essa quantidade pode ser ampliada dependendo da necessidade daqueles eventos climáticos que acontecem pelo país. O ministro participou da assinatura de acordo de cooperação técnica para a atenção às populações de periferias na prevenção de riscos e desastres nesta quarta-feira. O acordo é realizado pela Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades e pela Fiocruz. A ideia é reunir conhecimentos acadêmicos e das comunidades para tornar os territórios periféricos mais resistentes, explica o coordenador do Colaboratório de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Fiocruz Brasília, Wagner Martins. Cada território tem a sua realidade. Entra ações de contenção de alguma encosta, entra ação de qualificação de pessoas, entra ações de monitoramento. Então nós temos aí uma gama de possibilidades que vão depender da discussão daquele território. Segundo o coordenador, a expectativa é ter já no ano que vem estrutura para monitoramento permanente da situação de risco dos territórios periféricos. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A maior ação conjunta de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas no Brasil, a Operação Resgate 3, resultou na descoberta de 532 trabalhadores atuando em condições degradantes em todo o país. Esses números foram registrados durante 222 inspeções realizadas no mês de agosto, com a participação de mais de 70 equipes de fiscalização, em 22 estados e no Distrito Federal. A ação conjunta envolveu 6 instituições: o Ministério do Trabalho e Emprego, os Ministérios Públicos do Trabalho e Federal, a Defensoria Pública da União e ainda as Polícias Federal e Rodoviária Federal. Somente no estado de São Paulo foram encontrados 54 trabalhadores nessa situação, 31 deles na capital paulista. Desses, 13 todos bolivianos, atuando em oficinas de costura. Outros 17 em restaurantes e ainda um trabalhador na construção civil. Durante o primeiro semestre, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo recebeu 202 denúncias de trabalho escravo na capital, em municípios do Grande ABC e da Baixada Santista, e em Barueri, Guarulhos e Mogi das Cruzes. 12 empresas foram processadas e outras 28 assinaram termo de ajustamento de conduta com o órgão.
Agosto é considerado um mês-chave da operação, já que o dia 23 marca o Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e sua abolição, data instituída pela Unesco, ligada às Nações Unidas. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Bossa 9 Audiovisual. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Saiba tudo que rola de novidades e lançamentos da telinha. Começa agora, Ligados na Tela. Ligados na Tela. E vamos falar de filmes, vamos falar de séries. Ligados na Tela, chegando no seu rádio. A segunda temporada da série A Roda do Tempo finalmente estreou no Prime Video. Quem já viu? Lembrando que a série foi oficialmente renovada para a terceira temporada, hein, gente? Descrita como uma das sagas literárias de fantasia mais populares e duradouras de todos os tempos, a obra já vendeu mais de 90 milhões de cópias. Ambientada em um mundo épico e extenso, onde a magia existe e apenas algumas mulheres têm permissão para acessá-la. Então, se você gosta desse tipo de série, de filme, acompanha, tá bom? Já tá lá no Prime Video pra você, A Roda do Tempo. Você ouviu Ligados na Tela. Ligados na Tela. A qualquer momento, voltamos com mais. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. O Jornal é Notícia de volta para você. As principais informações. Jornal é Notícia. O Senado Federal terá uma sessão especial em homenagem aos 80 anos de criação do território federal do Amapá. A comemoração acontece no dia 11 de setembro, às 10 horas da manhã. Senadores do Amapá destacam as belezas naturais e as raízes históricas do estado. As principais informações. Jornal é Notícia. Cerca de 2.800.000 veículos devem deixar a cidade de São Paulo em direção ao litoral paulista e o interior do estado neste feriado prolongado de 7 de setembro. O movimento já começou na manhã desta quarta-feira. O sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital ao litoral, deve receber mais de 400.000 veículos. O horário de maior movimento previsto é entre as 2 horas da tarde desta quarta e as 5 da tarde desta quinta. Pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, que interliga a capital paulista ao interior do estado, devem passar mais de 920.000 veículos durante todo o feriado. O fluxo mais intenso deve acontecer das 4 da tarde às 8 da noite desta quarta e das 9 da manhã à 1 da tarde nesta quinta. Os aeroportos de São Paulo também terão movimento intenso. A concessionária GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional em Guarulhos, prevê 670.000 passageiros em voos nacionais e internacionais, desta quarta até a próxima segunda-feira, dia 11 de setembro. Já Viracopos, em Campinas, deve receber 330.000 passageiros no feriado prolongado. E 380.000 passageiros vão passar pelo terminal de Congonhas, na zona sul de São Paulo, desta quarta até a próxima segunda-feira. Por ônibus, cerca de 120.000 pessoas devem deixar a cidade de São Paulo neste feriadão. É o que informa a Socicam, a concessionária dos 3 terminais rodoviários da capital. Os destinos mais procurados são Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além de cidades do interior paulista e litoral sul do estado. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O primeiro terço dessa edição dos Jogos da Juventude mostrou que a base veio forte para Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. E 2 nomes merecem uma atenção especial. No atletismo, Alessandro Borges foi o campeão do arremesso do peso com marca de 20
20 metros. O jovem paulista de 16 anos celebrou o agora novo recorde do campeonato na prova, que foi disputada com um peso de 5 quilos, 2 a menos do que nas competições oficiais, como o Mundial ou a Olimpíada. Já vinha esperando esse resultado, vim treinando muito com a minha técnica, conversamos demais. Chegou aqui e aconteceu. Foi muito feliz no momento pra mim, eu curti demais, então eu só sabia comemorar, gritar, sair correndo. Alessandro tem alcançado marcas relevantes. Em abril ele cravou 16 metros e 23 centímetros com um implemento de 6 quilos no Brasileiro Sub-20 em Cascavel, no interior do Paraná. Para se ter ideia, o desempenho se aproxima dos 16 metros e 99 centímetros que Darlan Romani, hoje maior nome da história do arremesso brasileiro, atingiu lá em 2009 aos 18 anos, 2 a mais do que o jovem paulista tem hoje. Darlan, inclusive, é embaixador dos Jogos da Juventude e viu de perto o feito da nova revelação da modalidade. E foi sensacional, cara, 20 metros aqui, o Roberto 19,90, ontem fez 19,71. Cara, isso é uma evolução muito grande que a gente vem vendo ao longo dos anos aí na prova do arremesso de peso. E como foi para Alessandro receber a medalha de ouro das mãos de seu ídolo? É uma inspiração, né? Um atleta olímpico, campeão mundial indoor. Do atletismo para a ginástica rítmica, onde Fernanda Alvaz brilhou como ninguém na primeira fase destes Jogos da Juventude. Foram 4 ouros, no individual geral, na bola, no arco e por equipes. Não à toa, a paulista já defende a seleção brasileira de base e esteve recentemente no Pan-Americano Juvenil e no Mundial Júnior. E Fernanda, de 14 anos, tem em quem se inspirar. Na edição passada dos Jogos em Aracaju, a protagonista desta modalidade foi a catarinense Maria Eduarda Alexandre, que neste ano passou a competir entre os adultos e já foi até finalista em etapa de Copa do Mundo. Duda, como ela é conhecida, faz parte de uma geração que tem colocado o Brasil na briga por medalhas em grandes eventos da ginástica rítmica, como destaca o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Antônio Laporta. Você poder trazer representantes aqui de 25 estados para competir nos nossos Jogos da Juventude dá cada vez mais o crescimento da modalidade. E a continuidade desse trabalho que vem sendo muito bem feito pela Confederação Brasileira de Ginástica, junto com as suas treinadoras, suas atletas. Os Jogos da Juventude seguem até o próximo dia 16 e a TV Brasil, em parceria com o COB, transmite o evento ao vivo. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Foi preciso uma condução coercitiva e um habeas corpus para que os sócios da 123 Milhas fossem nesta quarta-feira à CPI das pirâmides financeiras da Câmara. O primeiro a ser ouvido foi Ramiro Júlio Soares Madureira, um dos administradores da empresa. E ele já começou pedindo desculpas e admitindo que o modelo de negócios da 123 se mostrou equivocado, porque eles achavam que os custos diminuiriam, especialmente depois que o mercado se recuperasse da pandemia. Ao contrário do que prevíamos, o mercado tem se comportado permanentemente como se estivesse em alta temporada. E isso abalou os fundamentos não só do promo, como de toda 123 Milhas. Não há como deixar de nos desculpar novamente com todos aqueles que foram prejudicados por um modelo de negócio ou uma linha de negócio que se mostrou equivocada. Ele explicou mais ou menos como funciona esse esquema de compra e venda de passagens no sistema Promo, que foi justamente o que deu problema e teve a emissão suspensa, prejudicando milhares de consumidores. É um modelo flexível em que a pessoa compra uma passagem podendo viajar um dia antes ou depois. Para se ter uma ideia, Ramiro Madureira disse que essa linha Promo era responsável por 15% das operações da 123 Milhas, que os preços eram monitorados e que no melhor momento a passagem era comprada. E isso, segundo ele, não ocorria em 120 dias antes, como muita gente pensa, mas cerca de 30, 45 dias antes do voo. Afirmou ainda que não havia uma promessa de compra e que tudo era feito com base em estudos e monitoramentos com recursos próprios da empresa. Todos os recursos próprio, o promo, pelas suas premissas, os outros custos para emitir a passagem do promo eram utilizando recursos e outras receitas da própria empresa. Assim era a premissa. Era a empresa que custeava a emissão dessa passagem. Nós tínhamos todos os estudos da malha aérea e só oferecíamos aquilo que a malha aérea a gente já sabia que era de praxe da malha aérea ter disponível esse produto. A gente não vendeu uma rota que não existia.
Só fazendo um retrospecto, foram 2 outras tentativas de ouvir o pessoal da 123. O presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, chegou a recorrer à justiça pedindo a condução coercitiva de toda a diretoria da empresa. Da primeira vez, em 29 de agosto, eles disseram que não tinham sido intimados. No dia seguinte, diante de nova convocação, alegaram conflito de agenda porque já tinham uma reunião no mesmo horário no Ministério do Turismo. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A passagem do ciclone extratropical no sul do país deixou até o momento 32 mortos. Vários municípios estão alagados com milhares de moradores atingidos e a previsão é de mais chuva forte a partir da noite desta quarta-feira. No Rio Grande do Sul, são 31 mortes e mais de 52 mil pessoas afetadas em 70 municípios. Muitas ainda estão ilhadas, aguardando socorro em cima dos telhados das casas. O número de desalojados ou desabrigados passa de 5 mil. 18 rodovias estão total ou parcialmente bloqueadas e 2 pontes foram destruídas pelas chuvas. Até o momento, 2 municípios decretaram situação de emergência, Santa Teresa e Nova Roma do Sul. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que conversou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e reforçou que o governo federal está à disposição dos gaúchos para enfrentar essa crise. Uma comitiva do governo sobrevoou nesta quarta-feira alguns municípios entre os mais afetados pelas fortes chuvas: Mussum, Roca Salles, Encantado e Santa Teresa. A visita teve a presença dos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. O governador Eduardo Leite acompanhou a comitiva e disse que o foco agora é o resgate das pessoas, principalmente após a previsão de novas chuvas. Esse sobrevoo dá a dimensão de um evento absolutamente fora do comum. Não foram comunidades ribeirinhas apenas atingidas, cidades inteiras, e ficaram completamente comprometidas. O nosso foco está, como eu sempre disse, resgate as pessoas, cuidar das pessoas. O secretário de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que não vão faltar recursos. Existe um plano de trabalho emergencial que pode ser liberado em até 48 horas e comentou a situação da região. Nós estamos acompanhando desde o último sábado. Foram mais de 20 alertas, foram emitidos pelos nossos órgãos de controle e, infelizmente, acabou se confirmando, não só a quantidade de chuva esperada, mas acabou chovendo mais, inclusive, do que se imaginava. O Rio Grande do Sul está vivendo uma tragédia, um momento dramático para o nosso estado. Outro estado atingido pelo ciclone foi Santa Catarina, que registrou uma morte. As chuvas e ventos fortes deixaram 126 mil unidades consumidoras sem energia em 20 cidades. Na madrugada desta quarta-feira, um reservatório de água rompeu no bairro Monte Cristo, em Florianópolis. Equipes do estado estiveram no local para prestar assistência às famílias e avaliar danos e possíveis indenizações. Você está ouvindo Jornal e Notícia. 8 de setembro é o Dia Mundial da Alfabetização. A data foi instituída pelo Unesco em 1967. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressalta que a alfabetização na idade correta deve ser um projeto comum a todos da sociedade. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Estamos encerrando por aqui esta edição de quinta. Voltaremos amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo, um estado que faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões. Novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. A partir de agora na sua rádio vai rolar. Vai rolar. Fique sabendo. Fique sabendo. Dicas, novidades e curiosidades para você aprender um pouco mais. Fique sabendo. Fique sabendo. Fala
Fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou o Marcos Vinícius, começando aqui mais uma edição do seu Fique Sabendo. E antigo fragmento do Oceano Pacífico é encontrado a 643 quilômetros sobre a China. Um fragmento sobre o Oceano Pacífico foi encontrado a aproximadamente 643 quilômetros abaixo da China, e o vestígio do antigo leito marinho, que se estende por centenas de quilômetros abaixo do continente, surge como um registro de um dos fenômenos mais significativos do planeta Terra, conhecido como subdução de placas tectônicas. A laje rochosa é um pedaço da litosfera oceânica formado pela crosta e algumas partes externas do manto superior, onde há a presença de fragmentos de placas tectônicas capazes de se movimentar lentamente na superfície, causando encontros e choques ocasionais. É então que surge a possibilidade de ocorrer o processo geológico de subdução, um evento causado após o impacto das placas litosféricas de forma que uma sobrepõe a outra, resultando em um empurrão de uma delas para o interior da Terra. Você acabou de ouvir aqui na rádio. Fique sabendo! A qualquer momento a gente volta com mais dicas para você. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9.